A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, amados de Deus, amadas de Deus, estamos aqui para trazer a pregação da palavra de Deus para a edificação dos vossos corações, vossas almas, vossas famílias. É com muita alegria que nós estamos aqui, embora distantes ainda, mas na esperança de que dias melhores estão se aproximando de nós todos. Quero pregar a palavra de Deus para os meus irmãos e minhas irmãs hoje, e o título é A Pós-Verdade e os Crentes. Por que a pós-verdade? Esse prefixo já denuncia a situação. Quando eu digo a pós-verdade, é porque a verdade já ficou para trás. E nós vivemos nesse momento da pós-verdade no mundo todo e também em nosso país. Mas eu quero ler a palavra de Deus e eu quero que você tenha paciência, porque eu vou ler vários textos da palavra de Deus. Não vou citar a referência para a gente economizar o tempo, otimizar o tempo, mas posso oferecer as referências bíblicas depois. A palavra de Deus diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que detêm a consciência cauterizada. Eles têm a consciência cauterizada. Outro texto diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Famílias divididas, igrejas divididas por causa da pós-verdade. Ainda já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não só os descrentes, mas creio até que muitos crentes já foram iludidas. Ainda mais, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele sabe fazer o teatro. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Todos nós. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, da velha natureza, com suas práticas horríveis, e vocês se revestiram do novo homem, da nova mulher, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Que coisa bonita. Diz mais: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Mas testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda de mentiras. Quer mais? Então vai. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos aos governantes.
Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso, a mentirosa, não permanecerá na minha presença. É o que diz o Salmo 101, 7. E lá no último livro nós vemos assim, ó, fora ficam todos os que amam e praticam a mentira. Fora do reino. Vocês pertencem ao pai de vocês, Jesus dizendo aos religiosos dos seus dias, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio da criação, e não se apegou à verdade, pois não há verdade no diabo. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus está dizendo que o diabo é o pai da mentira. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Levítico 19. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente está confundindo as coisas. Ah, fulano de tal é crente. Ah, fulano de tal foi batizado. Ah, fulano de tal faz parte de uma igreja. Não! A gente precisa largar a velha natureza, e a mentira é uma dessas coisas da natureza antiga, e apegar-se à verdade em Jesus Cristo. Nós estamos num cenário promovido, produzido, mantido pelo anticristo, pelos poderes do anticristo, pelas características dele. É o que nós vemos na nossa sociedade. E parece que nós estamos nos envolvendo em toda essa situação criada pelo pai da mentira, que é o diabo. Por que o anticristo? Porque ele é uma pessoa contra Cristo. O anticristo é uma imitação de Cristo, o que toma o lugar de Cristo. Terá uma incrível popularidade lá no final de todas as coisas, utilizando os meios de comunicação em massa, onde os fins justificam os meios, buscando opiniões e não verdades, com mentiras, com enganos, com fraudes, com fingimentos. Será apresentado como a solução para todos os problemas da humanidade. A gente já vê essas características em algumas pessoas do mundo atual, não é verdade? Querendo apresentar soluções para todos os problemas da humanidade. Até gente que não tem formação científica quer apresentar remédios para curar a Covid-19. Então, o anticristo, ele encarnará isso no final. Ele terá o controle absoluto dos meios de produção, todos eles, e de todos os meios de distribuição. Promoverá terríveis devastações no mundo, no meio ambiente e com a fauna, com todas as coisas existentes. Esse anticristo, ele eliminará todos os opositores. O anticristo terá um só pensamento. Vocês querem um exemplo, um pequeno exemplo disso? O mandatário da Coreia do Norte, ele tem um tipo de cortar o cabelo, e ele ordenou que todos os homens da Coreia do Norte cortem o cabelo igual ao dele.
Você já pensou com o anticristo? Vai ser infinitamente mais profundo do que isso. Então daí a nossa necessidade de estar refletindo com vocês sobre a pós-verdade. Quer dizer, a verdade ficou para trás. Hoje nós vivemos um clima de relativização da verdade. A verdade não é mais absoluta. Quer dizer, muitos princípios absolutos que nós criamos e ensinamos os nossos filhos, hoje está relativizado. Hoje é o tempo da banalização da mentira. Parece que falar mentira dá status. Desvalorização da verdade. E isso não é só lá fora não, meus irmãos e irmãs, também dentro das igrejas evangélicas. Verdades alternativas. E isso cria uma confusão, uma desordem na sociedade e na opinião pública. Causa um curto-circuito no senso crítico e analítico das pessoas. E todos passam a privilegia-se a rapidez da notícia em detrimento da qualidade da notícia. Na pós-verdade, deixamos de lado a qualidade e honramos a rapidez da notícia. Cria-se uma estupidez coletiva na sociedade. É a questão da meia-verdade. Ela é quase verdade, mas não é verdade. Esse é o cenário que nós estamos vivendo, e nós lemos a palavra de Deus, diz que o diabo é o pai da mentira, e nós, filhos e filhas de Deus, não podemos nos envolver nesse cenário de mentiras, de meias-verdades, porque nós estamos caminhando para o céu, para estar com Deus, para viver na presença de Deus, e essa vivência, e essa experiência de verdade começa conosco no meio desse cenário, nesse lamaçal, nesse lodaçal que nós vivemos. De repente, a terra fica plana, e algumas pessoas ficam com um nó na cabeça. De repente, agora a terra é plana. Mas nós não aprendemos assim. Não é? Só que esses terraplanistas teriam que negar a força da gravidade e pular lá de cima. Porque se a terra é plana, então não tem força da gravidade. Mas nenhum deles pula do alto do prédio. De repente, não há mais aquecimento global. O meio ambiente pode ser explorado, contaminado, destruído, mesmo diante de todos os fenômenos da natureza. E a morte dos animais e pessoas contaminadas por todos os vírus, porque aquecimento global, dizem eles, é uma invenção contra os meios de produção. Não há aquecimento global. Agora, eu gostaria de sugerir o seguinte: quando uma dessas pessoas que nega o aquecimento global estivesse com 39 de febre ou 40, que elas não tomassem nenhum remédio também, que elas negassem a febre de 39 graus, de 40 graus. Não é verdade? Mas elas não fazem isso, né? De repente, eu ouço que não houve escravidão no Brasil e que os livros didáticos precisam ser revisados. Irmãos e irmãs, e tem crente divulgando isso, tem crente que sabe disso, mas fica contente com isso, acha importante isso, não é? De repente ouço que liberando as armas acaba-se com a
criminalidade. Mas, e o exemplo mais recente disso é o do governador do estado do Rio de Janeiro. Ele dizia assim: não saia com a arma de fogo, saia com a Bíblia. Se você sair com a arma de fogo, nós vamos te matar. Lembra daquela cena horrorosa na ponte Rio-Niterói, que ele ordenou que aquele indivíduo doente mental, que estava no degrau do ônibus, ameaçando os passageiros, e ele ordenou a morte do camarada, não precisava matar o cara, dar um tiro na perna do cara, imobilizava o cidadão, mas ele veio, pousou de helicóptero, jubilando, cheio de alegria, porque matou um doente mental. Ele que foi eleito para combater a corrupção, agora está sendo processado por causa de roubo, de corrupção. Meus irmãos, muita gente acreditou nele, votou nele. E cadê os hospitais de campanha que ele fundou, que ele levantou? Irmãos, essa é a situação terrível deste mundo tenebroso que nós estamos vivendo.